Carga hoje contra a PC Farias. Reafirmou as denúncias contra o empresário e chamou o irmão dele do empresário, o deputado Augusto Farias, de aprendiz de ladrão. Pedro Collor de Mello afirmou que espera ser intimado para entregar os documentos comprovando as denúncias. Naquela relação de denúncias publicada pela revista Veja, o senhor tem documentado prova para quais delas? É o que eu estava dizendo ontem aqui aos companheiros de vocês que estavam aqui reunidos. Os advogados me orientaram no sentido de não falar a respeito do assunto, para que eles deem corpo jurídico a tudo que existe já e o que existirá daqui para lá, dia 9, de forma a entregar tudo consistentemente, de forma jurídica consistente ao Procurador-Geral da República. Mas há provas documentadas? Vamos lá, vamos ver. Vocês saberão na ocasião exatamente o que existe e o que existirá daqui para lá. Pedro Collor denunciou tráfico de influência no governo. Disse que o dinheiro ganho nesse tráfico de influência é rateado entre PC e o presidente. Que PC e Bandeira cobravam comissões para liberar verbas no Ministério da Ação Social. E que PC presenteava a ex-ministra Zélia com vestidos e colares. A Polícia Federal já abriu um inquérito que vai ser dirigido pelo delegado Paulo Lacerda. E o trabalho começou hoje mesmo aqui no Ministério da Economia. O delegado Lacerda participou dessa reunião com a direção da Polícia Federal, o diretor de fiscalização do Banco Central e a cúpula da Receita Federal. Todos combinaram trabalhar em conjunto, trocando informações para facilitar o inquérito. Mas as investigações vão ser todas sigilosas. A reunião é apenas para se estabelecer, respeitando a lei, sob promessa de sigilo e tudo, e que o inquérito tenha uma apuração rápida. É uma situação delicada. Esperamos que as investigações transcorram normalmente, dentro da lei. O que se deseja, o que todos nós, a sociedade brasileira deseja, é uma apuração rápida, técnica, sem emoções e dentro da lei. E há condições para tudo isso. O mercado financeiro reagiu às denúncias de Pedro Collor. As bolsas despencaram. Ouro e dólar fecharam em alta. O dólar no paralelo subiu 2,7%. No fechamento estava sendo negociado a 2.930 cruzeiros para a compra e 2.970 para a venda. O ouro também subiu 2,7%. O grama vale agora 32.160 cruzeiros. A Bolsa de São Paulo teve uma queda de 7,4%. O volume negociado caiu para 164 bilhões e 300 milhões de cruzeiros. Lilian, qual a leitura do Ministério da Economia desses números? O ministro Marcílio Marques Moreira passou o dia telefonando para empresários e jornalistas. O nervosismo do mercado hoje não foi surpresa. Houve uma reação natural, segundo o ministro, mas que veio com muita maturidade. Não houve pânico. As oscilações no mercado financeiro foram causadas por fatos políticos isolados, que, na opinião do ministro da Economia, não vão ter efeito algum sobre a conjuntura econômica, nem sobre a política de combate à inflação. O ministro informa, começam a chegar a Brasília os primeiros sinais de uma ligeira recuperação da economia. A arrecadação do governo reagiu, a atividade industrial estaria começando a melhorar e o emprego parou de cair. O governo, com esses indicadores ainda provisórios na mão, pretende agora dar prioridade 00, como diz o ministro, à reforma fiscal. Isso, é claro, se os fatos políticos que ele acredita que são isolados deixarem. Boris. O ministro pode acreditar no que ele desejar, mas que os fatos políticos não são isolados, os econômicos não são, e a situação é tensa. Tomara que dê certo. Calma, este é o conselho do presidente da Fiesp, Mário Amato. Esse conselho se dirige a todos os envolvidos nas denúncias que chocaram o presidente da República. Todos nós temos um Pedro em nossas vidas. Com essa frase, o presidente da Fiesp, Mário Amato, resumiu toda a briga Pedro Collor de Mello versus o empresário Paulo César Farias, o PC, e o presidente Collor de Mello. Mário Amato disse ainda que o Congresso Nacional é soberano para fazer o que quiser, mas nada deve ser feito sob tensão. Já falam em renúncia do presidente Collor. Como o senhor analisa isso? Eu não tenho a menor ideia de que ele poderá fazer isso. Eu acho que ele é suficientemente hábil para contornar mais essas dificuldades. E o senhor acha que Pedro Collor quer atingir com tantas denúncias? Eu não sei, sabe, coisas familiares são tão difíceis de se penetrar. Eu acho que todos nós temos um Pedro na nossa vida.
É estranha essa confissão que todos nós temos um Pedro na nossa vida. Nem todo mundo tem. Mas no fundo, muita gente tem medo de uma apuração profunda de tudo isso. Numa caixinha eleitoral, por exemplo, dessas ilegais, será preciso saber quem recebeu e também quem deu o dinheiro ilegal. Aí muito empresário, fornecedor do Estado, banqueiro, empreiteiro, etc., vai ficar com a pulga atrás da orelha. E muito político, que foi candidato, evidentemente, a postos eleitorais, também. Ainda nessa edição, mais informações diretas de Brasília sobre a repercussão das denúncias de Pedro Collor de Mello. Veja a seguir, reviravolta nas investigações do assassinato do governador do Acre. Agora a polícia paulista encara o caso como crime político. No final da tarde, representantes da Polícia Federal, da Receita Federal e do Banco Central se reuniram no Ministério da Economia para discutir a melhor forma de conduzir o inquérito. Eles vão adotar uma ação integrada entre os diversos órgãos para facilitar as investigações. Na fita de vídeo que gravou para a revista Veja, o irmão do presidente, Pedro Collor de Mello, faz acusações contra o empresário Paulo César Farias, conhecido como PC, e acusa o presidente de ter sociedade com o empresário alagoano. Na entrevista, Pedro Collor acusa Paulo César Farias, que foi tesoureiro da campanha do presidente Fernando Collor, de ter enriquecido ilicitamente. Ele diz que PC ganhou 12 milhões de dólares de usineiros alagoanos, intermediando um negócio com o governo estadual. O empresário Pedro Collor, que foi afastado pela mãe, Dona Leda Collor de Mello, do comando das empresas da família em Alagoas, diz que Paulo César Farias faz tráfico de influência no governo Collor e que é testa de ferro do presidente. Ele acusa o presidente Fernando Collor de ser o verdadeiro dono de um apartamento em Paris no valor de 2 milhões e 700 mil dólares que teria sido comprado por PC. Pedro Collor diz que ele e o irmão consumiram drogas na juventude. Pedro Collor diz ainda que o jornal Tribuna de Alagoas, que PC pretendia lançar em Maceió, também pertenceria ao presidente Fernando Collor. O presidente Fernando Collor divulgou uma carta à nação sobre as acusações feitas pelo irmão dele. O presidente diz que ficou profundamente chocado com as declarações insensatas e falsas do irmão, Pedro Collor de Mello. O presidente explica que pediu ao Ministério Público a abertura de um inquérito para apurar as acusações e também de uma ação penal por danos morais. Diz o presidente: todos sabem que não protejo os que traem o voto que me trouxe à presidência da República. Minha condição de presidente da República está e sempre esteve acima de amizades, de interesses ou de parentescos. Ninguém poderá dizer que levantei uma só palha para proteger ou minimizar delitos de quem quer que seja. Não posso permitir que a leviandade e a mentira sejam utilizadas para ferir as instituições e a Constituição. O voto de 35 milhões de brasileiros me fez guardião destas instituições que são mais importantes que a minha pessoa, que meus parentes, que minha dor. E o presidente conclui: a verdade prevalecerá. As denúncias do irmão do presidente repercutiram na imprensa internacional. A edição de hoje do jornal americano New York Times destaca a notícia com um aviso de que as acusações estão difamando o presidente. A reportagem fala das denúncias do irmão do presidente ao empresário Paulo César Farias. Na Inglaterra, o jornal liberal The Independent destaca no título: História sinistra de irmão ameaça líder brasileiro.